Olá pessoal, tudo bem? Bom, estou aqui no escritório da Coragê, como vocês podem ver. Agora a gente tem um adesivo ali, que é um adesivo que é visto do lado de fora, eu vou mostrar depois para vocês. Mas eu quero contar sobre os desafios que eu tenho tido empreendendo, estudar inglês, empreender, tudo ao mesmo tempo. E é uma loucura, e ainda tentar ser saudável, tipo, é muita coisa, mas é por isso que eu tô gravando esse vídeo, porque eu quero realmente compartilhar com vocês. Acho que essa troca, as pessoas que eu assisto aqui também no YouTube me inspiram muito em relação a isso, e eu estava com saudades de gravar e de postar vídeos aqui pra vocês, então hoje a gente volta com essa missão do gravar. A hora do almoço, eu não gosto de marmita, tipo, nunca gostei de comer marmita, eu tenho péssimas lembranças de marmita, tipo, me lembra, assim, minha época de passar muita necessidade financeira, a marmita era ruim, tem dia que não esquenta direito, tem coisa que não fica bom se você congela, enfim, esses perrengues normais de marmita que eu nunca curti, e eu não gosto, só que não tem como você ter intolerância alimentar e se alimentar na rua, não tem como, gente, São Paulo, pelo menos, assim, tudo vai alho e cebola, leite, muitas coisas vão leite, mas é principalmente a questão do alho e cebola. Ser intolerante hoje a isso, e de fato são alimentos que fermentam muito no intestino, não tem como. Então o único jeito é realmente fazer a própria comida e trazer, sabe? Gente, eu vou gravar esse vídeo aqui no deck do nosso escritório, mas eu não sei se vai dar pra me ouvir bem, porque eu estou do lado de uma obra. São Paulo, né, gente? São Paulo sempre tem uma obra nova acontecendo. É uma loucura essa cidade. E uma coisa que eu queria falar pra vocês é em relação a esses desafios. Então, desde o último vídeo que eu tinha postado aqui de empreender, enfim, todas essas mudanças que têm acontecido na minha vida. Estou com o escritório da Coragê. No último vídeo eu tinha falado sobre isso, sobre essa escolha do escritório, que a gente estava nessa fase de procurar escritório, entender um lugar, até essa questão mesmo, né? Eu pensei muito e ainda penso sobre a questão de ter ou não um espaço físico. Eu sempre trabalhei, sempre não, mas há muito tempo já eu trabalho híbrido ou 100% home office, e eu tenho mesmo algumas questões assim, eu gosto de alguns dias presencial, acho que é importante, troca com pessoas presencial, mas eu também gosto muito do home office, então sempre foi uma coisa que ficou, e o meu segmento, né, de agência, a gente trabalha muito home office. Tem muitas agências que funcionam 100% home office. E aí isso foi uma questão, realmente, é um investimento que eu tô fazendo. É muito difícil pensar nisso, assim, arriscar e falar, cara, eu já vou assumir compromissos como um aluguel de um espaço para trabalhar e para atender clientes, enfim. E realmente é uma escolha e é um investimento que eu tô fazendo. São escolhas que a gente nunca toma, sabendo se está 100% correto ou não, mas são riscos, né? E empreender isso exerce muita coragem. Acabei de chegar em casa, eu vim mais cedo para casa hoje, eu tenho algumas reuniões daqui a pouco, e ontem eu peguei muito trânsito. São Paulo, né? Uma delícia. E aí ontem, como eu peguei muito trânsito, hoje eu falei, cara, não dá, porque eu cheguei em casa super cansada, não consegui estudar para o inglês, hoje de manhã também não, e eu quero muito, inclusive, conversar mais com vocês em relação a isso. Eu preciso muito estudar hoje, então eu falei, cara, eu vou mais cedo para casa, porque aí eu não perco tempo mais tarde na questão do trânsito. Tá até aqui, que eu levei o livro de inglês e o caderno, caso eu tivesse que ficar até mais tarde, mas não deu certo, consegui escapar para chegar mais cedo em casa. E olha, que delícia esse horário, tipo, não tem trânsito nenhum ainda, antes do horário de pico, então, maravilha, cheguei rapidinho. Já vou organizar as coisas aqui para poder fazer essas reuniões, e eu já vou falar com vocês em relação a isso do inglês, que tem sido um baita desafio. Vamos conversar sobre esse desafio das aulas de inglês.
Eu, há muito tempo, eu sempre começava e parava a fazer inglês. Eu venho de uma família extremamente humilde, então eu não tive acesso a inglês na minha infância e na minha adolescência. E sempre quando eu pensava em estudar inglês, era sempre uma coisa que eu falava, preciso fazer, preciso fazer. Poxa, minha profissão, eu escolhi me formar em marketing, então desde a época da faculdade, sempre foi uma coisa que pesou muito pra mim não falar inglês. Pesava no trabalho, eu já passei muita vergonha, já tive muito esse sentimento de vergonha, de inferioridade por não falar o idioma. Eu decidi, tomei essa decisão na minha vida de falar, eu vou estudar inglês. E eu sempre começava, parava, até que esse ano eu falei, cara, não vai passar. Esse ano, assim, tá desde o ano passado, isso assim, na verdade todos os anos, né? E aí desde o ano passado eu comecei a procurar, lá pro final do ano, eu comecei a procurar professores particulares, que era o que eu mais queria fazer, escolas, e começar a entender o que seria melhor pra mim. E também a questão de estudar sozinha, porque eu sempre gostei de estudar sozinha. Só que eu sentia que eu não avançava, então eu falei, cara, eu preciso de método de estudo. Fui atrás de professores particulares, que é o que eu mais acho incrível, né? Obviamente, porque é muito personalizado ali pra você, mas nem todos. Eu vi alguns professores que não, que também tem um método, e tem alguns até que são aulas em grupo. Enfim, vi várias possibilidades, até que esse ano eu falei, cara, vai ser uma prioridade na minha vida isso. E eu tive uma oportunidade recente, agora no meio do ano, de pegar uma promoção. Era inclusive promoção Dia dos Namorados, pra se você fizesse com mais alguém, ou você trouxesse mais alguém pra escola, você ganharia um desconto, e essa pessoa também. E assim, metade do preço, é tipo, bizarra de incrível na questão do valor. Eu falei, cara, então é isso, então vou fazer numa escola, porque a escola tem método, e eu vou sentir que eu tô avançando. E também tem a questão de já arrasto meu namorado junto comigo pra fazer, porque pra ele também é muito importante, seria muito bom se ele fizesse. E já falei, cara, vamos fazer, vai dar certo, vai ser legal e tudo mais. Quer dizer, legal, eu já sabia que não ia ser não. E aí é que tá, gente. Então estou fazendo, a gente tem feito aulas online, o que é muito legal pela praticidade. Isso, assim, na minha vida não cabe aula presencial, ainda mais coisas recorrentes, assim, tipo semanal, impossível, assim, impossível. Então, o fato da gente conseguir fazer aula online pra mim é muito legal. E ter realmente ali um professor que esteja explicando de fato o que a gente tá vendo, material também para ter uma sequência de estudo, né? Então, esse daqui é o meu primeiro livro dessa escola. Eu tenho até os livros da última escola que eu tinha começado lá na pandemia em 2020. Mas o que eu senti na primeira aula, nas primeiras aulas, que eu tenho dificuldade de falar inglês por vergonha também. Eu fiquei muito ansiosa nas primeiras aulas, eu travava, eu não conseguia falar, me dava um branco, mas branco eu ainda tenho muito. E aí eu percebi que é muito uma questão da minha mente, da minha memória, da forma como a minha memória funciona. Levei isso pra terapia, foi pauta na minha terapia, tem sido pauta na minha terapia. E eu percebi que a questão da vergonha de falar e de travar era muito relacionada à preocupação do que o outro vai pensar. E assim, é bizarro, né? Porque você tá numa aula, o professor não tá lá pra te julgar, ele tá lá pra te ensinar. Então, isso, com o passar das aulas, eu fui relaxando um pouco mais, me sentindo mais à vontade, mas eu tenho muita dificuldade de conciliar os estudos com o meu trabalho. No início do ano, no primeiro semestre, é um semestre mais tranquilo de trabalho, então eu até tinha mais tempo do que eu tenho hoje, então eu tava conseguindo, e até pela questão do clima-tempo também. O fato de estar calor, eu acordava às 5 horas da manhã super disposta, a já ler, a fazer meu devocional, eu tava tendo uma rotina muito legal. Depois do meio do ano, o meu fluxo de trabalho aumentou e também, porque é um período que aumenta mesmo, e também a questão do frio, tipo, chegou frio, eu já não conseguia mais ter ânimo para acordar tão cedo, então isso foi impactando nessa questão de rotina dos estudos, que é o meu maior desafio agora. Então, o que eu tô fazendo? E o que eu tô começando a fazer agora esse mês, eu já tinha feito no mês passado, mas não tinha dado tão certo, tá até aqui as anotações que eu tinha feito, é organizar realmente e fazer um planejamento de estudos. Uma coisa que eu achei muito legal é que realmente a escola, a gente tem uma sequência, né, de aulas e eles já passam realmente um método para você estudar. Então, quantas vezes você tem que ouvir o áudio lendo aqui um diálogo, quantas vezes você tem que fazer exercícios, enfim, em quais dias da semana você tem que fazer isso. Então, eu peguei esse planner de mesa que eu tinha aqui já há muitos anos sem usar. Sou dessas que tenho muitas coisas de papelaria que eu nem uso. Agora eu uso. Desde o ano passado eu comecei a usar pra valer coisas de papelaria.
e para organização, que é fundamental. Então, eu comecei a organizar os dias da semana, o que eu vou estudar em cada dia. E aí, uma coisa que a gente precisa muito é fazer preparação para as aulas. Então, por enquanto, eu tô na labuta para fazer isso, essa preparação das aulas, porque a gente já tem que chegar na aula, já tendo ouvido os áudios para poder fazer os diálogos na aula, os próprios exercícios já é para ter feito antes da aula, para chegar na aula, o professor explicar e você já conseguir ter um pouco mais de clareza, porque você já leu aquele material, sabe? Então isso é realmente muito importante. E eu senti a diferença. Quando eu fui para uma aula despreparada, e o tanto que foi muito melhor o aproveitamento da aula quando eu cheguei mais preparada na aula. Então essa parte do planejamento, assim, é a primeira coisa que tem que fazer, e eu vou alterando ali nos dias também com as coisas que têm acontecido. E se vocês quiserem, eu posso trazer depois mais a fundo as dicas, depois que eu ver realmente o que vai estar funcionando ou não. Eu comprei esse caderno, que eu mandei fazer na Shopee, numa loja da Shopee, e eu mandei fazer Coragê Assessoria, mas nem é o nosso logo. Hoje em dia até me incomoda isso. E coloquei a frase da Coragê aqui, que é a coragem de sonhar, ser e realizar. Eu preciso fazer a versão em inglês dela, inclusive acabei de pensar nisso. Mas ela me motiva, né? Me inspira, é uma frase que é a nossa missão da Coragê, e isso me inspira muito. Aí aqui no caderno, ele é realmente para ser um caderno de apoio nos estudos. Então agora o que eu tô fazendo, a gente tá estudando para a prova. Na sexta-feira eu vou ter prova. Minha primeira prova de inglês, eu tô assim, em choque. Mas ok, vai dar tudo certo. E depois eu volto aqui pra contar pra vocês como é que foi a minha primeira prova em inglês da vida. Eu acho que só da escola que eu tinha feito, e na época era só o verbo to be, e olhe lá, porque nem isso eu lembro. Mas eu tenho usado o caderno realmente como apoio, então, nesses estudos de revisão. Então, para fazer os estudos de revisão, eu sinto a necessidade, e a gente sabe que tem essas técnicas, né, de quando você escreve, ajuda a memorizar melhor. E tem gente que prefere fazer aula só de meia hora. E aí faz 2 vezes na semana, do que pegar um dia e fazer 1 hora corrida. Eu achava isso um absurdo, até eu começar a fazer a aula de 1 hora corrida. Gente, a minha mente vai embora. Sério, meu namorado ainda falou, você tem déficit de atenção. Mas eu não tenho déficit de atenção. Levei isso pra terapia, que eu fiquei encucada. Eu falei, gente, será que eu tenho déficit de atenção? Porque eu mesma comecei a olhar e falar, gente, é real que as coisas evaporam da minha mente. E assim, às vezes a professora acabou de falar e eu simplesmente não prestei atenção. Ou não consegui absorver de fato o que ela estava falando. E aí eu faço aula de manhã, porque pra mim é sempre melhor fazer antes de começar o meu trabalho. Só que às vezes já chegava um WhatsApp ali, me atrapalhava. A minha mente mesmo, sabe? E eu comecei a observar que era depois de meia hora. 25 minutos, meia hora, minha mente, ó, vai. E aí eu começo a pensar em tudo, aí nas coisas que eu tenho pra fazer, aí, assim, realmente vai embora. Aí uma das técnicas que a minha psicóloga me deu é tentar trazer a mente de volta. Como fazer isso? Com alguns exercícios. Então, ela falou, muitas vezes, você ter um papel do lado pra você rabiscar e, tipo, tenta fazer um rabisco relacionado à aula e aí sua atenção volta. Sua memória, muitas vezes, é seletiva. Então, a minha memória, muitas vezes, ela é seletiva. E aí, ela seleciona algumas coisas pra guardar e as outras, ó, passou. Não sei, sabe? E a pessoa fala, nossa, mas você acabou de ver isso. Mas eu acabei de falar isso. Mas a minha memória selecionou só isso aqui pra memorizar. Isso aqui não coube agora, sabe? Então, isso dessa questão do tempo de aula, eu não tenho gostado de fazer 1 hora. Hoje eu preferiria fazer isso meia hora, 2 vezes na semana, do que 1 hora corrida, para que eu pudesse ter um aproveitamento melhor na questão da minha memorização mesmo. Mas é o que eu tenho para hoje, é o que eu consigo pagar hoje, essa escola. Então, para mim, realmente, a escola que eu tô falando, inclusive, é a Minds. É uma escola que meu irmão estudou, inclusive, há uns anos atrás. E pra mim, hoje é a minha possibilidade, então é assim que vai ser por enquanto. Prioridade e organização é fundamental, e até por isso que eu tenho sempre recorro aos planners. É importante pensar nisso no seu dia como um todo, nos seus horários, quando é que você vai poder se dedicar àquilo, nem que seja 1 hora por dia, meia hora por dia. A gente é adulto. É casa pra cuidar, é família, que eu quero ver minha família, eu quero ter vida, sabe? Fora de trabalho e estudo, e é muito difícil. Meu trabalho me consome muito, assim como a maioria das pessoas, então é muito difícil ter que fazer tudo. Tem muitos momentos mesmo que eu tava estudando, eu colocava o áudio enquanto eu tava lavando louça, porque era o único momento que eu tinha pra lavar louça. Porque eu tenho que cuidar da casa também, e não só parar e simplesmente me dedicar aos estudos. Então, encaixar isso numa vida adulta é muito difícil.
E é muito difícil também você começar do zero. Eu estou começando do zero no inglês. Por mais que eu já tenha feito várias vezes, eu não lembro de nada, gente. Eu lembro de uma palavra ou outra, coisas soltas, frases soltas, sabe? Então, assim, é muito do zero. É muito desconfortável você se colocar nessa posição de aprendiz do zero em algo que é difícil, é uma outra língua. Você é analfabeto quando você não sabe falar outra língua, naquela língua, né? Então, eu me sinto como um bebê analfabeto, que não sabe, não entende, perde muitas coisas, e quando consegue memorizar, memoriza uma coisa, sabe? O bebê começa a falar, ele vai repetindo aquela palavra, tipo, ele aprende a falar não, é não, 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 não pra tudo. Aí depois que ele aprende a diferença de sim e não, entende? Então, eu me sinto muito assim, muito inicial e com muita dificuldade nesse início, pensando nisso, assim, a dificuldade de assentar e já sair falando. Então, além dessas travas, também do aprender inglês. E aí, pensando nisso, eu fiquei, cara, estudar para as aulas é muito chato. É chato. Em geral, assim, sabe? Pelo menos do que eu tive até agora. E da forma como tem ocorrido a aula também é meio chato, porque isso é difícil para mim, prestar atenção, então não tá sendo tão legal. E eu falei, cara, eu preciso resgatar. Lembra daquela Bia da adolescência, do início da juventude, que gostava de estudar inglês? Que, assim, né, estudava pouco, mas gostava do que fazia ali. E aí eu lembrei que eu imprimia letras de música, tipo, tem várias da Beyoncé, algumas que eu achei aqui, que eu vou retomar isso, essa questão. Então, a música é uma coisa que eu sempre amei, músicas internacionais, eu sempre gostei de prestar atenção na letra, aprender a letra, aprender a cantar. Então, eu tô tentando resgatar isso, esse prazer pela língua, e para aplicar realmente no prazer dos estudos. E uma outra coisa que eu fiz também foi uma coisa que eu aprendi com a Roberta, inclusive, que eu amo demais os vídeos dela, gente, juro, minha maior inspiração em estudos. Inclusive, eu comecei a estudar por conta da Roberta, por influência da Roberta, assim, de falar, cara, quer saber, eu vou pegar esse negócio desse inglês, eu vou fazer ele acontecer. Ela foi uma dessas influenciadoras que me influenciou a isso. E a ter uma rotina de estudos, que é o que eu tô tentando fazer agora. E aí uma coisa que ela sempre fala, ela estuda direito nos Estados Unidos, ela sempre fala sobre a importância de você também ter livros e estudos complementares. Então, para estudar, você pensar em ter livros que vão complementar nos seus estudos. E aí eu comecei a pensar, o que eu gostaria de estudar em inglês, né? Então eu gosto muito de inglês para negócios, eu gosto muito do inglês para moda, para beleza. Aí eu comecei a ver vídeos, voltei agora a ver vídeos da Vogue americana que eu amo, de influenciadores de beleza americanos, que eu gosto muito, britânicos também. Então, assim, começar de fato a consumir mais desse conteúdo que eu gosto, ter prazer nisso. Eu já tinha começado a ver séries também que eu gosto e que eu já vi com legenda em português, agora 100% em inglês, para realmente ter um mínimo de contato diário na minha rotina e aos finais de semana ter prazer em estudar. Então, ter esse prazer, esse momento da série, mas também ter um momento de estudos complementares. E aí, para complementar, eu comprei 2 livros. O primeiro que eu pesquisei, e eu vi muita gente falando bem, reviews muito legais dele, foi esse Como Dizer Tudo em Inglês. Tem como material de apoio também áudio, que é muito legal, que você consegue entrar no site da editora e baixar os áudios e ouvir enquanto você lê. É incrível. E ele tem inglês para todos os níveis, então é muito legal porque ele foca muito em diálogo. Então é um livro focado em conversação. E aí é muito legal porque ele traz expressões, ele também tem exercícios para você poder fazer. É um livro, assim, gente, muito completo, muito legal. Eu comecei a estudar ele esse final de semana, né, porque eu comprei ele agora, e ele é super legal. Vem as frases, vem tradução, vem ali, porque é isso, se você tá num nível muito inicial, você ainda se prende muito à questão da tradução, tem dicas de como estudar, então realmente, assim, eu tô bem animada, tem figurinhas, desenhos também, então, assim, tudo bem didático, que a gente tem que se analisar. Como é que você gosta de aprender, mas também como é que você relaxa. Eu relaxo pintando. Então, lembra aquela época que teve aqueles caderninhos de desenho? Eu tenho um pequenininho até hoje, que eu ganhei da empresa que eu trabalhava, e eu amo ficar pintando, me distrai. Eu tenho um outro caderninho de pensamento que eu escrevo coisas e rabisco e pinto. Isso me distrai e também alivia um pouco do meu estresse. Então, esse livro eu comprei realmente para ele ser um hobby em inglês,
porque é um momento que eu vou ter ali para estar absorvendo alguma coisa da língua. E não necessariamente estou centrada estudando, sabe? Então eu comprei ele aí ontem aqui, eu tava pintando os números e já revendo como é que se escrevem os números. São aquelas atividades infantis mesmo. E assim, lembrando, gente, se eu sou uma analfabeta na língua, é como se eu fosse uma criança para aprender. E realmente, figuras, essas atividades são coisas que facilitam muito o aprendizado e ajudam também a ser de um jeito mais leve e não tão pesado, chato e sisudo, sabe? Então, eu tô bem feliz com essas minhas comprinhas. Eles chegaram na semana passada e eu comecei nesse final de semana a estudá-los, então ainda quero sentar. Esse daqui mesmo eu já baixei todos os áudios, mas ainda não consegui começar para valer, mas eu quero, porque eu achei muito legal e eu gosto disso, sabe? De falar, cara, eu vou estudar, eu vou dedicar um pequeno período de todos os meus dias, mas eu quero que isso seja prazeroso, eu não quero que isso seja um peso. Tem dia que vai ser um peso, tipo, essa semana tá sendo muito difícil ter que conciliar trabalho com estudo para uma prova, mas são períodos, então tem períodos que eu sei que vai ser um pouco mais chato, que vai exigir um pouco mais de mim, mas no decorrer do tempo, no dia a dia, e é por um longo período, até a gente de fato se tornar fluente, eu vou fazer isso, e eu quero sempre ter o idioma presente na minha vida de uma forma prazerosa. Então, lendo livros, assistindo a séries em inglês, essas coisas eu realmente quero fazer e quero que seja por um longo período, porque eu acho que para sempre, na real, né? Já que eu moro no Brasil, eu não tenho contato com a língua. Se eu não tiver nesses momentos de lazer, eu não vou ter em momento nenhum. Então, é super importante e fica aqui a dica, então, desses 2 livros, porque eu realmente gostei bastante. Esse livro aqui, ele tem outras edições também, essa é a edição mais completa, mas ele tem a edição de negócios, que eu quero muito comprar, mas eu acho que são estágios que a gente vai galgando aos poucos. Eu também não quis comprar um monte de coisa, eu quero muito comprar livros em inglês também sobre negócios, histórias, que eu gosto bastante, mas eu acho que a gente tem que ir aos poucos, né? Porque é isso, eu não tô dando conta de estudar menina. Imagina vários. Então, esse daqui é realmente a minha rotina de estudos e aqui são complementos para que eu possa fazer nas horas vagas. A gente faz caber, né? E eu vou depois fazer mais um vídeo, deixa aqui embaixo, até se vocês tiverem dicas de organização, dicas de estudo, eu quero super. Vamos compartilhar, porque eu acho que é importante a gente poder dar esse avanço, né, na vida, de sempre estar aprendendo coisas novas. Eu estudava muito a área da saúde, que é uma coisa que eu gosto, mas é isso, eu estudava porque eu gosto, de vez em quando, sem ter de fato uma rotina de estudos. Agora com inglês e fazendo um curso, eu preciso ter a rotina. Então, aceito dicas, tá bom? Vamos juntas!